Shalom para todos. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito profundo. O enigma do livro de Daniel. Esse é o segundo vídeo da série As 70 Semanas de Daniel. Vamos tratar hoje de Daniel 9, 24. E esse texto tem desdobramentos que vai trazer um esclarecimento sobre vários temas relacionados a Geulah Shelemah, a grande redenção que ocorrerá com a chegada do verdadeiro Mashiach. Então, gente, se prepare, eu vou usar essa tradução da Scroll, vou usar também a Bíblia hebraica, e nós vamos tratar de um assunto muito, mas muito profundo. Muito bem, vamos começar com a leitura do texto de Daniel 9, 24. Diz assim: 70 semanas foram decretadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade para terminar a transgressão, para finalizar o pecado, para apagar a iniquidade, ou seja, expiar, perdoar, e para trazer justiça eterna, para confirmar a visão e o profeta. A palavra é Navi, profeta, embora algumas traduções traduzem como profecia. E para ungir o Santo dos Santos. Muito bem. Aqui nós temos assuntos muito profundos que serão tratados e elucidados através desse vídeo, baseado, obviamente, tendo como base os ensinamentos dos nossos sábios, dos nossos rabinos, que trouxeram à luz a verdadeira interpretação desses textos do livro de Daniel. Muito bem. Primeiro nós vamos entender o que significa essas 70 semanas, são semanas e anos, são 490 anos. Então é um período de 490 anos. Nossos sábios explicam que isso se trata de um período específico. A destruição do primeiro templo foi em 3.338. A destruição do segundo templo foi 3.828. Se você subtrair 3.828 de 3.338, nós vamos ter exatamente 490. Então, esse período de 70 semanas são os 490 anos entre a destruição do primeiro templo e a destruição do segundo templo. É desse período que o anjo está falando. Então, esse é o primeiro ponto para nós entendermos isso. O segundo ponto, ele diz que após esse período, existe a possibilidade de terminar a transgressão, finalizar o pecado, limpar a iniquidade. Isso, em outras palavras, a gente vai observar em outras profecias, significa apaziguar a ira de Deus. Ou seja, terminar o tempo de restituição da nação de Israel, do povo judeu como um todo. É uma restituição através de vários sofrimentos e dificuldades que o povo judeu como um todo precisa passar para que esse tempo de restituição termine, seja apaziguada a ira do Eterno e venha a Geulah Shelemah, a grande redenção que inclui a chegada do verdadeiro Mashiach, a reconstrução do terceiro templo, a volta de todos os judeus às terras de Israel e uma verdadeira paz sobre todas as nações, sobre Israel e todas as nações. Muito bem. Agora, você poderia dizer, então, segundo o versículo, isso teria que ocorrer
após a destruição do segundo templo. Então, a chegada do verdadeiro Mashiach, a reconstrução do templo, que seria o terceiro templo, deveria ocorrer após a destruição do segundo templo. Antes da destruição do segundo templo, não. Então aqui ficou claro que isso poderia ocorrer logo após esse período. Mas não ocorreu logo após esse período. Após esse período começou o que nós conhecemos, o que os sábios ensinam, como o império, o reinado de Edom. Nós vamos analisar isso. E durante esse reinado de Edom, continua as restituições que todo o povo judeu está passando, até que seja apaziguada a ira do Eterno. E então venha o cumprimento das profecias relativas a Geulah Shelemah, a grande redenção. Então, a gente viu que existia a possibilidade de ocorrer logo após a destruição do segundo templo, mas não ocorreu. E vai ocorrer então no final. Depois vamos explicar por que essas duas possibilidades, passo a passo. Quando a gente observa o próximo texto, que fala sobre a justiça eterna, fala sobre... quando fala sobre a justiça eterna, o Malbim, ele menciona que tem uma relação direta com o Melech Mashiach, o Messias. Fala sobre a visão, o profeta, e fala sobre ungir. Fala sobre ungir o Santo dos Santos. Aqui existe um segredo importantíssimo. Depois nós vamos resolver aquela questão que eu deixei pendente para a gente resolver daqui a pouco, sobre que a redenção poderia ocorrer logo após a destruição do segundo templo. Mas ela não ocorreu, e ela vai ocorrer no final do Império de Edom. Nós vamos entender isso mais tarde. Mas quando fala ungir o Santo dos Santos, no mesmo texto que disse que havia a possibilidade da redenção ocorrer após a destruição do segundo templo, também há uma indicação, e depois nós vamos ver isso em outras profecias de Daniel, que a redenção também pode ocorrer no tempo determinado. Esse tempo determinado é quando acaba o império de Edom, quando ele exerce todo o tempo que tem que exercer esse império, e acaba o império de Edom quando se completa a restituição que o povo judeu, todos nós precisamos fazer. Muito bem. Quando fala ungir o Santo dos Santos, não pode estar falando do segundo templo. Os sábios explicam isso. O segundo templo, ele não tinha algumas coisas que tinha no primeiro templo. E uma das coisas que não tinha no segundo templo era o Aron Abrit, a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança fica exatamente dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos. Então, quando fala sobre ungir o Santo dos Santos, não pode estar falando sobre o segundo templo, já que não havia o Aron Abrit, a Arca da Aliança. Então, está falando sobre o terceiro templo. E aqui nós vemos que a redenção, ela pode ocorrer de maneira antecipada, apressada, poderia ter ocorrido logo após a destruição do segundo templo, sem ter que esperar todo o desdobramento do Império de Edom, ou pode ocorrer no tempo determinado após o que é chamado, que é conhecido, o exílio de Edom, onde Israel está passando, mas já passou momentos muito difíceis e ainda vai passar um momento final, que é na guerra de Gog e Magog. Gog vai liderar Edom no final, nós vamos falar sobre isso mais tarde, e então virá a Geulah Shelemah, a grande redenção. Muito bem.
Agora você me perguntaria, mas onde está isso? Que poderia haver uma redenção apressada e poderia haver uma redenção no tempo certo. Existe um texto sobre isso? Existe. Está em Isaías 60, 22, e é uma explicação do Rabi Yehoshua ben Levi. Eu vou ler primeiro o texto. Diz assim: a menor tribo crescerá 1000 vezes mais, e a mais jovem se tornará uma nação forte. Eu, o Eterno, farei isso a seu tempo, ou o apressarei. Então, a redenção, ela pode ocorrer a seu tempo, ou ela poderia ter sido apressada. Então, ela poderia ter acontecido após a destruição do segundo templo, mas não ocorreu. Então, ela vai ocorrer no tempo determinado, e que seja breve, e que seja próximo nos nossos dias. Bem, nós estamos então, só para completar essa primeira parte, o Rabi Yehoshua ben Levi, ele diz: se o povo judeu tiver mérito, Mashiach virá antes do tempo, que é essa possibilidade foi colocada pelo anjo na profecia, o anjo Gabriel, que deu essa profecia para Daniel. Se não, no tempo apropriado, quando Israel, como nação, passar toda a restituição que precisa passar. Essa restituição que vai apaziguar a ira do Eterno, uma restituição que o povo judeu passa como um todo, né, para expiar os erros cometidos, os desvios que ocorreram, é algo que toda a nação passa, não é resolvido com uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, não. Toda a nação participa disso. Nós vamos ver isso também mais tarde. Terminamos o primeiro tópico, vamos agora para o segundo tópico. Muito bem, agora nós vamos começar a segunda parte, e eu falei sobre a questão do Império de Edom, que é o Império Romano, que começa com uma força militar, mas se transforma numa força, num poder religioso, e no final será liderado por uma pessoa chamada Gog, que no final receberá uma grande derrota por decreto divino. Não será pelas mãos dos homens, mas por decreto divino. Muito bem. Agora vamos entender o Império de Edom e como isso começa. Nós vamos ler em Daniel 11, 36. Aqui vai ser mencionado um rei. Esse rei, segundo os nossos sábios, é Constantino, o imperador romano, que no concílio de Niceia, ele vai então criar, ou seja, colocar as bases para o cristianismo como um todo. A religião cristã, isso ocorre em 325 da Era Comum, e Constantino, imperador romano, ele criou oficialmente a religião cristã. Muito bem, então vamos ver como isso aconteceu, e essa junção da religião criada por Constantino, juntamente com Roma, é chamado o Império de Edom, que existe até hoje, que será liderado nos últimos dias por Gog, que vai levar a uma guerra, a um grande exército que chegará nas terras de Israel e será derrotado, mas por decreto divino, por uma ação do Eterno que está nas profecias. Nós vamos ler mais tarde sobre isso. Vamos ver como começa isso e como Roma, que já exerce essa função do Império de Edom, se transforma então no Império religioso. Diz assim:
E o rei, referindo-se a Constantino, segundo comentários do Malbim, diz: agirá segundo os seus impulsos e se glorificará e se exaltará acima de todos os deuses. Por quê? Porque uma pessoa que se dá ao direito absurdo de criar um Deus, ele vai criar um Deus. Então ele está se colocando acima de todos os deuses, porque ele vai criar uma mitologia, ele vai criar um novo Deus, não conhecido por ninguém. Então, por isso que ele se coloca acima dos deuses. Muito bem. Ele dirá coisas estranhas contra o Deus dos deuses. Ora, o Criador, Todo-Poderoso, bendito seja Ele, quando deu a instrução para Moisés, no Sinai, que foi passado para todo o povo judeu, conhecido como a Torá, essa instrução ele deixou claro que ele é o único Deus verdadeiro, ele é ele é indivisível, ele é incorpóreo. Mas Constantino ele vai trazer concepções estranhas, que o Criador ele tem três partes, sejam três pessoas ou três manifestações, que ele vai transformar o conceito de Messias e criar um mito, um Deus, um Messias Deus, coisas estranhas que não estão escritas na Torá. Continuando. Então ele vai falar coisas estranhas, né? Depois vai classificar isso como mistérios, como coisas misteriosas que ninguém entende, mas que tem que aceitar como uma verdade. Então tudo isso vai ocorrer, está muito claro aqui no livro de Daniel. Ele prosperará até que seja apaziguada a ira. Apaziguada a ira é quando termina a restituição do povo judeu como um todo. Volto a dizer, essa restituição não é feita por uma pessoa, duas pessoas, 10 pessoas, só pelos justos, não. É toda a nação de Israel. Depois nós vamos ver o que acontece quando é apaziguada a ira de Deus e vem a redenção final para todos nós, para todo o povo judeu. Muito bem. Quando será cumprido o que ele determinou, o Eterno determinou? Não será, aí voltando para Constantino, o rei, não terá consideração pelo Deus de seus pais. Aqui tem duas formas de entender. Primeiro, ele não terá consideração para os deuses dos seus pais, que eram idólatras, porque ele vai criar um novo Deus e vai desprezar esses deuses. Mas existe também um sentido que ele não terá consideração também com relação ao Criador, trazendo conceitos, como eu falei, estranhos. Muito bem. Nem pela mais desejada das nações. Aqui o texto original fala que ele não terá desejo pelas mulheres. Mas o sentido disso, que no livro Shir HaShirim, Israel é comparado a uma mulher. Então, isso mostra que ele não vai ter consideração, não vai ter apreço por Israel. E, na verdade, vai causar muita dor ao povo judeu, que nós vemos na história da Inquisição, dos massacres e do próprio Holocausto, que foi motivado com pensamentos que já estavam sendo plantados há muito tempo, né? Com conceitos que foram introduzidos que colocaram no coração das pessoas muito ódio contra o povo judeu. Muito bem. Então, aqui tem esse sentido. Existem alguns sábios, né? Urashi também comenta sobre isso, que também tem uma relação com como vai ser estruturada essa religião, porque os seus líderes, seus sacerdotes, eles não se casarão, eles vão ter o celibato, eles não vão ter mulheres, então eles vão se abster disso. Então tem também essa conotação, é mais uma forma de entender esse texto. Continuando. Nem por qualquer outro Deus terá consideração.
porque se considerará como estando acima de tudo. Claro, uma pessoa que está criando um novo Deus, ele é o Criador, né? Hasve Shalom, ou seja, é um absurdo, mas ele se colocou na posição de criar um Deus, de organizar um tipo de doutrina criando um novo Deus. Ou seja, ele criou um mini panteão, né, de 3 deuses, e com isso ele cria um novo Deus, diferente os deuses dos pais dele, que eram ligados a religiões pagãs, e diferente do Criador. Então ele criou uma mistura, né, de concepções para criar, na verdade, uma mitologia, uma nova mitologia, e por isso é dito que ele está acima, ele se colocou acima dos deuses, porque ele estava criando um novo Deus na mente dele, né, uma mitologia. Muito bem. Agora, interessante. Honrará ao Deus da fortaleza onde estiver. Então é uma coisa interessante, porque vai honrar o Criador, o Deus de Israel, embora falando coisas estranhas sobre ele, né? E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, prata, pedras preciosas e belos ornamentos. Isso se refere a... Ele criou uma visão de Messias, né? Diferente da visão que os profetas de Israel revelaram. Ele criou um Messias Deus. Então, ele criou uma nova divindade, né? Um Messias como um Deus, como uma divindade. Então, isso, e ele veio a honrar com pedras preciosas, enfim. Então, aqui começa a criação, né, do Império de Edom, que é a junção do Império Romano com a criação de uma nova religião, o cristianismo, tendo as bases no Concílio de Niceia, presidido por Constantino. Muito bem. Agora, continuando aqui, no finalzinho, no versículo 45, diz assim: ele plantará suas tendas entre os mares e o desejado e sagrado monte. Lá encontrará seu fim, sem que ninguém venha ajudá-lo. Então, através do último líder de Edom, que se chama Gog, que reunirá uma multidão, um exército enorme, invadirá Israel e será julgado nos montes de Israel pela mão do Eterno, por um decreto divino. Vai ser uma vitória sobrenatural quando for apaziguada a ira do Eterno e quando completar o tempo da restituição do povo judeu. Muito bem, gente. Então, nós terminamos essa segunda parte, mas eu queria só acrescentar algo. No livro de Zacarias, fala algo muito interessante, que esse Império de Edom religioso, que também vai tendo vários desdobramentos, hoje em dia existem vários segmentos, depois da reforma surgiu vários segmentos, mas todos pertencem, têm a mesma base, mas que dessa configuração, dessa religião, uma parte vai reconhecer a verdadeira fé e uma parte vai se converter ao judaísmo, né? Alguns se converter literalmente, outros se tornarem Bnei Noach. Isso está acontecendo nos nossos dias, isso foi profetizado no livro de Zacarias, depois podemos tratar disso em outro vídeo. Então, uma parte das pessoas que vão participar dessa religião do cristianismo, uma parte, vai reconhecer a verdade no judaísmo, na Torá. E então, essa parte vai servir ao Eterno e vai servir da maneira correta. Eu volto a dizer, isso já está acontecendo, né? Todos nós que passamos por isso, que nos convertemos, aqueles que são Bnei Noach,
passaram por esse processo e está acontecendo isso de uma maneira muito notória nos nossos dias. Então, de uma certa forma, os comentaristas explicam isso, que pelo fato apesar de toda essa mistura, mas de ter incluído algo relacionado ao conhecimento judaico, algumas pessoas, então, vai chegar o tempo que elas vão olhar na cultura judaica e reconhecer, então, que a verdade está na Torá, né, no judaísmo, e vão se converter ao judaísmo ou se tornarem Bnei Dor. Então, isso vai ocorrer, já está ocorrendo nos nossos dias. Muito bem, terminamos o segundo tópico, que é sobre o reino de Edom, e vamos então passar para a terceira parte do vídeo. Bem, gente, vamos para a terceira parte desse vídeo. Eu falei sobre a questão de surgimento de Edom, transformando o império militar no império religioso. Agora, a gente vai observar que o povo judeu não aceitou isso. E existe um texto sobre isso, né? Os rabinos, os sábios, eles não aceitaram isso, porque, na verdade, o que Constantino fez foi usar a história de um judeu que criou uma seita, se autoproclamou Messias, mas que não foi aceito. Foi constatado que ele não poderia jamais ser o Messias, enfim, não se cumpriu as profecias relacionadas ao Messias, e isso foi um assunto encerrado para o povo judeu. Mas Constantino o transformou não só no Messias, mas, como nós vimos, transformou num Deus e passou a trazer uma nova religião com uma visão estranha sobre o Eterno, como nós já vimos, classificando como 3 deuses, ou 3 pessoas, ou 3 manifestações, no final é a mesma coisa. Então, muito bem. Porém, o povo judeu não aceitou. Isso está aqui no livro de Daniel. Está em Daniel 11, 14. Existe uma explicação sobre isso do Rambam, do Maimônides, que atribui a esse fato. Então diz assim: naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul. Filhos renegados de teu povo tentarão se exaltar para estabelecer uma nova visão, mas fracassarão. Então, isso é um fato que ocorreu antes, né? Antes de Constantino usar essa história, né, para criar uma nova religião. Isso aconteceu antes, quando um homem, um judeu, tentou trazer essa visão de que ele era o Messias, enfim, o que não prosperou dentro do povo judeu, porque, como eu disse, os sábios constataram que era impossível ele ser o Messias, já que não cumpriu os sinais com relação ao Messias. Qualquer pessoa que disser para você que o Messias vai cumprir em 2 vindas, então qualquer pessoa pode ser o Messias. Isso é muito conveniente, é muito fácil dizer isso, mas as profecias, né, os profetas, a Torá, quando se fala do Mashiach, ele tem que cumprir. O Rambam, analisando isso de maneira muito clara, o Maimônides diz: não, se uma pessoa morrer e não cumprir, não é o Messias. Então, essa coisa de que em 2 vindas qualquer pessoa pode se autoproclamar Messias, porque se você falar, me dá um sinal, ou qualquer um pode falar, eu posso fazer. Você fala, então, me mostra esse sinal. Você fala, eu faço na minha segunda vinda. Então, qualquer pessoa pode falar isso, né? Então, isso foi usado, esse argumento, e as pessoas acabaram aceitando isso, mas, na verdade, o verdadeiro Mashiach, ele tem que cumprir todas as profecias numa vinda e sem morrer. Ou seja, a reconstrução do templo, o terceiro templo, o retorno de todos os judeus às terras de Israel, a paz, realmente uma paz verdadeira. Então, enfim, a ressurreição dos mortos também está inserida nesse contexto. É a Geulah Shelemah, a Geulah completa. Então, por isso que nós sabemos que o verdadeiro Mashiach não veio ainda. Muito bem, então aqui o povo judeu não aceitou isso, já tinha rejeitado essa visão muito antes, já tinha constatado que ela não tinha fundamento. Porém, mais tarde, a gente viu, Constantino pegou essa história e criou uma religião em cima disso. Muito bem,
aí vai começar o sofrimento do povo judeu muito grande, que é justamente o tempo de restituição. Como eu falei, toda a nação vai passar, isso não vai ser resolvido com uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, não. Toda a nação, várias gerações vão passar por essa restituição. E isso a gente observa em Daniel 7, 25, que nós vamos observar a continuação do que vai ocorrer com essa nova religião, o que é que ela vai fazer e o que ela vai causar no sentido de sofrimento para o povo judeu. Então diz assim, 7:25, ele voltará suas palavras contra o Altíssimo e extenuará seus servos, né? Ou seja, vai causar muito sofrimento ao povo judeu, pretenderá modificar as regras do tempo. Roma fez literalmente isso, com o tempo no sentido da contagem do ano e também mudando as festividades. A própria lei, a própria Torá, né, dizendo que a Torá foi anulada ou que parcialmente ou totalmente, que se instituiu um novo tipo de abordagem, enfim. E eles serão entregues à sua mão até um certo tempo, 2 tempos de metade de um tempo. Isso aqui é o tempo da restituição do povo judeu, até que seja apaziguada a ira do Eterno e que haja então o que a gente viu em Daniel 9:24, onde vai terminar o pecado, vai acabar a iniquidade e vai haver a redenção do povo judeu. Esse tempo, quando se diz um certo tempo, 2 tempos, ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, não se refere a dias ou a anos, mas a um período de tempo. E, segundo os sábios, são tempos conhecidos. Então, esse tempo, esse período de tempo, é o tempo necessário para a restituição do povo judeu. Se alguém soubesse calcular isso aqui, saberia exatamente quando termina o tempo de restituição do povo judeu. E saberia o tempo exato sobre a chegada do verdadeiro Mashiach. Não foi permitido esse entendimento, o Eterno não permitiu, existe uma citação disso no Talmud, isso não foi permitido. E se alguém sabe, não revela, mas pode haver a probabilidade de ninguém saber calcular. Aqui são tempos conhecidos, por exemplo, o que é um tempo conhecido? Um exemplo disso, 490 anos da destruição do primeiro templo até a destruição do segundo templo é um tempo conhecido. Então são tempos, é um tempo conhecido. Então são tempos conhecidos da história do povo judeu. Então, um tempo conhecido, mais 2 tempos conhecidos, mais metade de um tempo. Então, esse cálculo é justamente o tempo que vai durar essa restituição que todo o povo judeu precisa passar, que nós estamos passando até o final do Império de Edom. Muito bem. Alguns traduzem como se fosse anos, 1 ano, 2 anos, mas não tem absolutamente nenhuma conexão com isso. Aqui são tempos fixos e tempos conhecidos. Muito bem. Não está sendo mencionado nem dia, nem ano, não tem uma menção sobre isso. Aqui, literalmente, é um período, nem semana, aqui é um período de tempo, né? A palavra usada é Idan, que quer dizer tempo. Agora, vamos ler Daniel 7, a partir do versículo 13, e vamos entender algo também, olha, extremamente importante. Aí eu vou ler a tradução aqui, que está na Art Scroll. Deixa eu abrir aqui para a gente ler uma tradução literal. Diz assim: eu estava olhando, né, em visões à noite, e eis que, com as nuvens do céu, então, com as nuvens dos céus, ou seja, com as nuvens dos céus, aqui, só uma explicação, aqui vai falar sobre o último governo, que
vai ser estabelecido do verdadeiro Mashiach. Mas antes disso, foi falado sobre outros governos. O último é Edom, que eu tenho explicado para vocês, mas antes de Edom, teve o governo grego. E cada governo é representado por um animal, é representado, sai da terra, sai dos mares. Né? Antes da Grécia foi o governo Medo-Persa, e antes do governo Medo-Persa foi o governo da Babilônia. Cada um é representado por um animal, por uma besta, na verdade, um animal transformado. E só que o último governo que vai durar para sempre, né, que é o governo liderado pelo verdadeiro Mashiach em Israel, ele não vem da terra como os outros, ele vem das nuvens. Então, o primeiro sentido aqui vem de cima, vem por ordem divina, vem com kedushá, com santidade. Mas nós vamos entender mais profundamente esse texto. Então diz, veio com as nuvens, como um homem, ele veio até o ancião de dias. Muita gente erra na tradução, comete um equívoco, que coloca a palavra desceu. Não existe essa palavra no original. A palavra quer dizer, do original, a tradução correta é veio até o ancião de dias. O ancião de dias é uma expressão, né, do eterno. Né? É uma expressão no mundo que ele criou dele, do eterno. Então, tudo que se refere ao eterno, quando você é levado ao eterno, você sempre sobe, porque ele está acima de tudo. Então, nunca se aplica o termo descer. E aqui nós vamos entender o que são as nuvens, porque muita gente interpreta isso fora do judaísmo de uma maneira completamente errada. Nós vamos entender isso. E ele foi trazido até ele, diante dele, e foi dado o domínio, a honra, né, o reino sobre todas as pessoas, nações e línguas, para que o sirvam. E o seu domínio será eterno, será para sempre, uma autoridade eterna. Né? E nunca passará. E o seu reino nunca será destruído como os reinos anteriores. Né? Aqui marca o fim do Império de Edom e o começo de um reino que nunca vai acabar. Né? O verdadeiro Mashiach, o reino de Israel, né? Pela vontade e decreto divino, quando acabar o tempo de restituição e for decretado, então, que isso ocorra pelo Eterno. Agora, ele vem com as nuvens. Ele não desce. Ele vem com as nuvens e se eleva até o ancião de dias e é dado a ele o domínio, por decreto. Significa isso? Os sábios explicam isso de maneira muito clara. Isso se refere, essa nuvem é fruto do cumprimento das mitzvot que esse homem que vai receber, né, que vai ser ungido, receber a alma do Mashiach, ele vai estar fazendo. Então, um homem, um judeu da tribo de Yehudá, da tribo de Judá, da casa de Davi, descendente de Davi. Então, esse judeu, descendente de Davi, da tribo de Judá, ele vai estar no seu tempo, né, cumprindo a Torá, estudando a Torá, de uma maneira muito profunda. E esse estudo, esse cumprimento vai criar essa nuvem. Isso é um conceito judaico. Quanto mais a pessoa estuda a Torá, cumpre as mitzvot, ela cria uma espécie de nuvem que rodeia ela, de kedushá, de luz. Então ele vai criar essa luz, e por esse mérito, ele vai ser, então, levado ao ancião de dias e decretado que ele será, então, o Mashiach, que ele vai receber a alma do Mashiach e ele vai cumprir, então, a missão do verdadeiro Mashiach. Então, essa nuvem, ela diz respeito, literalmente, ao mérito resultante do cumprimento das mitzvot, do estudo da Torá. Esse é o significado, e por isso que ele não desce. Então, ele vem com as nuvens e sobe até o ancião de dias. Né? Infelizmente, algumas traduções acabam se equivocando.
né? E coloca a palavra descer, mas está errado. A palavra, não existe a palavra descer aqui no original. Essa parte está escrito em aramaico e fala, ele veio até o ancião de dias. O sentido é de subida e jamais de descida. Muito bem. Então, nós chegamos nesse ponto e agora nós vamos ver no livro de Ezequiel, de maneira muito clara, para completar esse estudo, de maneira expressa, clara, de maneira muito fácil de entender o que está sendo dito, que houve esse tempo de restituição de todo o povo judeu e após isso haverá redenção e isso ocorrerá no momento onde vai haver a derrota de Gog, que vai ser o último líder do Império de Edom, que vai guiar uma grande multidão contra Israel, mas será derrotado pela mão do Eterno. Vamos ver isso daqui a pouco. Agora vamos ler o livro de Ezequiel e tudo que eu falei agora nós vamos ver de maneira muito clara. Então, Daniel 39, 25 diz assim: assim, veja bem, veja como é claro, assim a casa de Israel saberá que eu sou o Eterno seu Deus. Deste dia em diante, as nações saberão que a casa de Israel esteve no cativeiro, ou seja, no exílio, referência ao exílio de Edom, por sua iniquidade. Veja bem, porque deixaram de confiar em mim, e eu lhes ocultei o meu rosto e os entreguei na mão dos seus adversários, ou seja, todo o sofrimento que Israel passou durante esse tempo, desde a destruição do segundo templo. E todos eles cairão pela espada, conforme as suas impurezas e conforme as suas transgressões agi com eles, e lhes ocultei o meu rosto. Então, esse é o tempo de restituição de toda a nação. Aqui, isso aí não é resolvido com uma, duas, três pessoas, é toda a nação de Israel que passa essas aflições, essas restituições, até que venha terminar o pecado e seja apaziguada a ira do Eterno, como a gente viu em Daniel 9, 24. Poderia ter acontecido após a destruição do segundo templo. Poderia ter sido apressado. Não foi apressado, ocorrerá no tempo determinado. Ok? Aí aqui vem a redenção final, continuando no versículo 25. Diz: por isso, assim disse o Eterno Deus: agora farei retornar Jacó do cativeiro e terei compaixão de toda a casa de Israel. Aqui houve o apaziguamento da ira do Eterno, acabou o tempo de restituição, né, do nosso povo, do povo judeu, e vem a redenção, a Geulah Shelemah, a grande redenção. Continuando. Serei zeloso do meu santo nome. Terão consciência de suas culpas e das iniquidades que contra mim praticaram, quando viveram com segurança em sua terra, e ninguém os atemorizará. Quando eu os fizer voltar de entre os povos, os recolher das terras dos seus inimigos, e for santificado neles à vista de muitas nações, saberão que eu sou o Eterno seu Deus, pelo fato de que os fiz ir em cativeiro entre as nações e voltei a reuni-los na sua própria terra. E não deixarei mais nenhum deles ali, ou seja, nas nações, nem voltarei a ocultar-lhes o meu rosto, porquanto estenderei meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Eterno Deus. A redenção final. Acabou o tempo de restituição, que ocorre durante o Império de Edom, e o Eterno vai redimir todo o povo judeu. Muito bem, agora vamos continuar, deixar muito claro. Agora, Ezequiel 38, 16. Tem vários textos, eu escolhi apenas alguns aqui para ficar claro. 38, 16. Falando agora sobre Gog. Gog vai ser o último líder de Edom, que vai trazer algo que vai seduzir as nações. Ele vai trazer um engano muito, muito grande, onde
muitos vão acreditar que ele é aquele que vai trazer a solução, que ele é uma pessoa boa. Então, ele é o último líder do Império de Edom, né? Um líder que vai reunir, né, todo o Império de Edom, com exceção daqueles que estavam dentro da religião criada por Constantino, mas reconheceram que a verdade está na Torá, no judaísmo. Então, uma porção vai servir o Eterno, Billy Neder, mas no futuro eu posso fazer esse estudo que está no livro de Zacarias. Muito bem, vamos agora ler Ezequiel 38:16. Subirás contra o meu povo Israel, falando de Gog, como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias. Eu te trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu for santificado por meio de ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Então aqui é o julgamento que vai recair sobre Gog. Agora nós vamos ler mais um texto, 39, 1 a 8. Vamos lá. E tu, ó filho do homem, profetiza contra Gog e diz: assim disse o eterno Deus, eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe de Mesher e Tuval. Eu te iludirei, seduzirei, farei com que avances a partir do mais distante norte. E te trarei as montanhas de Israel. Golpearei o arco da tua mão esquerda e abaterei as flechas da tua mão direita. Cairás sobre as montanhas de Israel. Tu, todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. Eu te darei por presa as aves predatórias de toda espécie e as bestas do campo para que te devorem. Sobre o campo aberto ruirás, porquanto assim determinei, diz o eterno Deus, foi decreto divino. Enviarei fogo sobre Magog, sobre as terras, né, do domínio de Gog, e sobre os que vivem seguros nas ilhas, e saberão assim que eu sou o eterno. Farei conhecer meu santo nome no meio do meu povo Israel. Não suportarei mais que seja profanado o meu santo nome. As nações saberão que eu sou o eterno, o Santíssimo de Israel. Isso é muito claro e é frisado aqui, porque quando Constantino ele criou, né, essa nova religião, ele disse, olha, o Criador, ele primeiro conceituou, fez um conceito estranho do Criador, e ele falou, ele rejeitou Israel, agora ele está conosco. Ou seja, ele não é mais o Deus de Israel. Então ele passou essa ideia. Depois isso foi modificando, mas essa ideia ficou de alguma forma muito forte dentro de todo o Império de Edom. E aqui, no final, o Eterno fala, eu vou repetir, e as nações saberão que eu sou o Eterno, ou seja, o Criador, o Santíssimo em Israel. Em Israel. Aquele que deu a Torá no Sinai para Moshe, para Moisés, e trouxe a verdade. Gente, eu quero terminar com as palavras dos nossos sábios. Uma palavra muito, muito forte e está se cumprindo hoje. E essa palavra, eu espero que possa ajudar as pessoas que estão em busca da verdade. Então, eu vou abrir aqui no livro de Daniel, é um comentário do Abarbanel e também do Malbim, que fala o seguinte: quando a luz do Mashiach já estará aparecendo, né, no horizonte, e nesse tempo, muitos reconhecerão a verdadeira religião e vão andar na luz de Hashem, ou seja, vão encontrar a verdade na Torá. Está acontecendo hoje. Mas muitos também vão ficar presos às convicções, né, essas convicções relativas, como eu falei, sobre a criação desse rei Constantino, e essas pessoas se juntarão a Gog, né, o rei de Magog. Então, gente, é isso. Espero que tenha sido bom para vocês e vamos continuar
com esse estudo sobre as 70 semanas de Daniel numa perspectiva judaica. Bem, eu espero que vocês tenham aproveitado, né, desse conhecimento que foi exposto nesse segundo vídeo da série As 70 Semanas de Daniel, numa perspectiva judaica. Eu quero também convidar aqueles que têm interesse para participar do curso do Tanar. O e-mail está aí na tela e esse curso nós tratamos sobre as profecias de uma maneira com mais tempo, então nós podemos aprofundar mais. Ezrat Hashem, em breve, vou disponibilizar um livro sobre as profecias de Daniel e aqueles que tiverem interesse podem adquirir e estudar esse livro. Então é isso, gente. Vamos continuar com esse juízo, com esse estudo. Vamos aprofundar o tema dentro de uma perspectiva judaica. Essa é a proposta desse estudo.